Olá, queridos irmãos da Igreja Batista da Freguesia, na Ilha do Governador. Olá, vocês que nos assistem pelo YouTube. Que sejam todos muito bem-vindos, que as famílias de vocês sejam ricamente abençoadas. Estamos novamente na nossa quarta-feira, 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos juntos aqui. Temos também as nossas programações quinta e sexta, Oração e Ação dos Jovens e, posteriormente, a Oração e Ação na sexta das crianças, Oração e Ação Kids. Nós temos no domingo, 8h45, Escola Bíblica Dominical, às 10h30, o culto presencial no salão da nossa igreja, ali na Rua Magno Martins, 165, Freguesia, Ilha do Governador. Depois, às 15 horas, pelo Zoom, nós temos a Escola Bíblica Dominical Kids e, finalmente, às 19h30, o nosso culto em família, culto pelo YouTube. Ok? Muito bem, nós estaremos hoje agradecendo os aniversários do Marcelo Torres, da Sofia, do Alexandre Oliveira, da Denise Mazzoni, do Rogério, que sou eu, fiz aniversário agora, da Laci, da Lúcia Mazzoni e do Ícaro. Também estão fazendo aniversário de casamento o pastor Flávio e a Mônica, a Cláudia e o Gelson, e nós estamos muito gratos pela vida desses casais, sempre orando pela Rosa, pela Rejane, pela Marilac e por todos os irmãos que estão com enfermidades, não é? Lembre-se de orar pelo seu país. Temos feito uma cruzada de oração pelo Brasil, orar pelo nosso país, orar pela salvação do nosso país, orar pela transformação do nosso país. Ore pelos líderes, ore pelos ore pelos nossos líderes, por aqueles líderes do executivo, do judiciário, do legislativo. Ore por todos, pedindo a Deus bênçãos, pedindo transformação para cada um deles. Lembre-se também dos profissionais de saúde, dos pastores e dos missionários, orando por esses valorosos missionários que estão nos campos. Nossas ações na área de ação social têm se estendido com doação de cestas básicas para famílias que estão passando necessidade. Nós temos também feito doações de leite para o Lar do Ancião, Lar Batista do Ancião, agora chamado Lar Batista do Idoso. Então temos doado uma boa quantidade de leite para aqueles idosos e temos também feito doações para uma instituição que trata de pessoas dependentes químicas, de homens dependentes químicos, a Chácara dos Profetas. Se você sentir no seu coração o desejo de cooperar, de participar dessas obras sociais, você vai ter aí na sua tela os dados bancários de nossa igreja. Quero lembrar que estamos com o nosso culto presencial todos os domingos às 10h30 na sede de nossa igreja, na Freguesia, na Rua Magno Martins 165. Esse domingo, logo após o culto da manhã, às 10h30, nós vamos ter uma breve, muito breve assembleia. Vai durar 15 minutos. Ela será ainda uma assembleia inicial. Nós vamos fazer apenas o movimento de membros e dar avisos. Será muito importante você estar ali também, logo após o culto, aguardar 15 minutinhos apenas. Estamos voltando à vida normal, não é? Então você é precioso também para as decisões, participar das decisões assembleares na nossa igreja, ou da nossa igreja, ok? Muito bem, nós vamos orar agora, pedir a bênção de Deus para este estudo. Nós estamos estudando o livro de Gênesis, como vocês sabem, e hoje nós vamos estar iniciando o capítulo 6 do livro de Gênesis. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo seu amor e bondade, perdoa os nossos pecados, Pai, eu te peço, e quero suplicar agora a unção do teu Santo Espírito sobre nós, para ministrar, para aprender, para discernir aquilo que vamos ler e aprender da tua palavra. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Ok, abra sua Bíblia, por favor, aí em Gênesis 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10
de Gênesis 6. Esse trecho, depois da exposição da genealogia desde Adão até Noé e seus filhos, esse texto agora vai nos falar da corrupção do gênero humano. Depois do pecado ali de Adão e Eva, que se prolongou ali entre seus filhos Caim e Abel, repercutiu entre seus filhos Caim e Abel, depois se uniram novamente Adão e Eva, deram origem a Sete, que foi um terceiro filho, né? Eles tiveram certamente outros filhos e filhas, mas ali nós vimos essa genealogia a partir de Sete. Mas vamos agora ler o que está aqui posto, inspirado por Deus, no capítulo 6 de Gênesis, a partir do versículo 1. E diz o texto assim: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Muito bem, esse é um texto interessantíssimo aqui, falando da corrupção do gênero humano, mas tem alguns pontos, alguns textos, algumas alusões que nos são muito difíceis entender e até mesmo ter certeza do seu significado. Às vezes nós nos vemos diante de algumas revelações do texto bíblico, principalmente no Velho Testamento e também alguns textos do Novo, principalmente os textos escatológicos. Alguns são de interpretação ou de compreensão ainda bastante difícil, alguns deles. A maioria são bem compreensíveis, mas alguns estão dentro daqueles mistérios de Deus. E nós vamos procurar entender o melhor possível, né? Se não entender com absoluta segurança alguns deles, pelo menos passar para você algumas das melhores possibilidades, né? Então vamos lá, versículo a versículo. O texto começa aqui em Gênesis 6:1, dizendo: como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas. Vou ler o versículo 2 também. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Muito bem, há algumas alusões aqui, um tanto difícil, né? Então, quando vai dizendo assim, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Primeiro pensar assim, peraí,
dá para compreender muito bem que foram nascendo filhas dos homens que ali estavam na terra e das mulheres, logicamente, não é? Porque não há outra forma de formação familiar que possa gerar filhos senão um homem e uma mulher. E ali o texto vai nos mostrar que, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Que filhos de Deus? A que se refere esse texto? Os filhos de Deus? Muito bem. Há possibilidades, há grupos de teólogos que vêm de uma forma, outros veem essa afirmação de outra. Eu vou apresentar para vocês algumas das possibilidades. Alguns entendem que quando há essa alusão, vendo os filhos de Deus, estão se referindo aos descendentes de Sete. Ali o terceiro filho, né, de Adão e Eva. Sete tinha uma ótica diferenciada de Deus, né, porque Abel estava morto. Caim havia cometido atrocidade, um pecado terrível, fratricídio, né? Ele havia sido expulso para a margem mais oriental ainda do Éden, e Deus deu um substituto que foi Sete. Então há uma visão de que essa referência aos filhos de Deus, isso se refere à descendência de Sete. Outra possibilidade é que esses filhos de Deus aqui se referissem a figuras angelicais. Figuras angelicais. Angelicais más, angelicais boas, mas uma referência a figuras angelicais. E há uma terceira, claro que talvez haja outras, mas estou falando das mais aceitas, de que aqui estaria se referindo a príncipes, a homens notáveis, príncipes, né? Certa vez vi um teólogo muito respeitado no Brasil defendendo essa visão, de que ali se referia a príncipes como homens notáveis daquela época. Né? Possibilidades. Mas a verdade é que o texto vai se desenvolvendo, o versículo 2 caminha dizendo, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Essas mulheres aqui, sendo vistas pela sua beleza, pela sua formosura, e não uma alusão à sua construção de caráter e construção espiritual, há alguns que julgam estar se tratando das mulheres descendentes de Caim. Então, os filhos de Deus, que poderiam ser descendentes de Sete, aquele que cultuava Deus, que tinha uma relação com Deus, estava restabelecendo o culto pela linhagem de Sete, teriam visto as belas filhas de Caim, ali teria havido uma atração. Uma dessas possibilidades, né? Eu gostaria que você seguisse então aqui o versículo 3, que vai dizer assim: então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem. Esse agirá aqui, se bem pesquisadinho na linguagem original, também tem o significado que o meu espírito não governará para sempre o homem. Deus percebia que aquele homem que tinha recebido o sopro da vida de Deus, o Espírito de Deus, agora em pecado se afastava cada vez mais de Deus. Eu quero convidar você a dar uma olhadinha, volta um pouquinho, veja lá em Gênesis 2:7. Lembra desse texto que nós vimos, Gênesis 2:7? Lembra daqui, ó.
Gênesis 2,7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem, do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. Esse fôlego, esse Espírito de Deus que foi soprado nas narinas do homem recém-criado, Deus ia percebendo, isso é o que nos dá a entender, que cada dia mais o homem ia deixando de lado essa presença do Espírito de Deus que lhe deu vida. Ele ia se tornando cada vez mais carnal, mais carne, mais separado daquele fôlego de vida de Deus, daquele Espírito soprado de Deus. Porque o texto disse, olha só, repetindo aqui, o meu Espírito, versículo 3, não agirá para sempre no homem. Estou percebendo que esse homem está cada vez mais longe do Espírito que eu soprei nele. E o texto diz, pois este é carnal. Então, o homem iria usando progressivamente, iria usando a liberdade recebida, a liberdade de decidir, a semelhança com Deus na sua criação, que lhe concedeu vontade, sentimentos, liberdade. Esse mau uso ia tornando esse homem cada vez mais distante de Deus, e se tornando cada vez mais carnal. Então, Deus percebia isso muito claramente. E o final do versículo 3 diz que os seus dias serão 120 anos. Duas possibilidades os seus dias serão 120 anos. Uma das possibilidades seria a diminuição da possibilidade de vida para cada homem. Vocês lembram muito bem que na genealogia que vimos no capítulo 5, a partir de Adão até Noé, nós vimos vidas extremamente longas, como Matusalém, mais de 900 anos, não é? Mas aqui o texto diria os seus dias serão 120 anos. Uma das possibilidades é que Deus estaria agora estabelecendo limites para esse homem que se tornava cada dia mais carnal e que ia se afastando e perdendo o espírito soprado de Deus que havia nele. Então seria Deus limitando o tempo e o crescimento deste mal que brotava e crescia dentro do coração do gênero humano. Uma das possibilidades. A outra possibilidade seria que esses seus dias serão de 120 anos, seria de Deus dar ao homem um tempo, a longanimidade, a paciência de Deus, o amor paciente de Deus estaria dando um tempo para esse homem, esse gênero humano refletir. Lembra quando uma mãe percebe que vai ter que corrigir um filho e por vezes dar uma palmada, né? Ela diz, olha, vou contar até 3, hein? 1, 2... E aí a criança, né, já percebe que ali vem disciplina. Talvez esta afirmativa esteja dentro desse campo, do tempo da longanimidade de Deus, né? Da longanimidade de Deus. Agora, nós vamos percebendo, então, que este homem que vai tendo o Espírito de Deus cada vez menos nele, ele vai se apartando desse Espírito de Deus e vai se tornando cada vez mais carnal e está sofrendo aquele processo que nós vemos no Novo Testamento, cada dia mais da destituição da glória de Deus nele em vida, e já estava aqui destituído da glória de Deus como expectativa eterna, a não ser que ingressasse no caminho de salvação,
no plano de salvação de Deus que aqui está sendo conduzido. Eu quero lembrar a você algo muito interessante sobre essa questão da dependência de Deus para uma perspectiva de salvação e vida eterna, e essa tendência humana de se separar e de se afastar, de forma que esse Espírito de Deus vá cada vez agindo menos nele pela sua própria separação através do pecado. Eu quero convidar você a dar um pulinho no Salmo 104 para que nós leiamos os versículos 29 a 31. Olha que bonito isso e que interessante essa alusão aqui no Salmo 104. Salmo 104, vamos lá comigo. Do 29 ao 31. Salmo 104. Achou aí? Ok. Salmo 104, agora lendo os versículos 29 a 31. Olha só. Se ocultas o rosto, uma afirmação do salmista sobre a própria retirada da presença de Deus junto ao homem. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortas a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu espírito e eles são criados. E assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre, exulte o Senhor por suas obras. Se nós temos o fôlego de Deus, o Espírito de Deus em nós, duramos, vivemos. Se esse Espírito se aparta de nós, se nós nos apartamos dele, morremos, né? E é o que aqui está sendo percebido. Está havendo aqui um caminho de morte, porque cada vez age menos o Espírito de Deus neste homem, que se afasta através do pecado. Muito bem, agora nós vamos ver o versículo 4, que diz assim: Ora, naquele tempo havia gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Texto difícil, esses gigantes aqui são aqueles que são tratados no hebraico como os nefilins, né? Os nefilins, eles são apontados aqui em Números 13, 33. Nós não sabemos com muita exatidão que referências são essas a esses gigantes. Entendemos que deveriam ser homens de porte muito privilegiado, é uma possibilidade. Outra possibilidade é que está se tratando de filhos de mulheres com seres celestiais. Como explicar isso, né? Como entender isso? Muito difícil para as nossas possibilidades de compreensão. Poderiam ser os filhos de seres celestiais, do bem, do mal, mas aí o texto vai dizer que estes foram valentes varões de renome na antiguidade. Logicamente, os varões de renome na antiguidade, num tempo em que a força bruta tinha um valor inestimável na batalha, não é? Ali há uma referência certamente à força física. Varões valentes, homens de grande porte, que teriam grande força física, com grandes espadas e grandes lanças, grande capacidade física de vencer batalhas físicas, né? Agora, qual é a referência exata desses gigantes? Nós não sabemos muito bem, ou com precisão. 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado. Né? Nesse processo do versículo 3, quando Deus diz: olha, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Agora isso vai aqui se consolidando no versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração.
Aqueles homens tocados pela presença do pecado, que estavam num processo de degradação, de destruição, da condução do Espírito de Deus dentro das suas vidas, agora, como diz o texto, viviam um processo continuamente mau. Não há alguém que comete uma falha e se arrepende dessa falha, volta atrás, pede perdão. Não, não é isso. Nós estamos vendo o afastamento contínuo de Deus. E um coração que tem um desígnio mau, uma intenção má continuamente. E o texto agora vai nos dizer algo interessante que está aqui no versículo 6. Então, se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra. Talvez isso pareça estranho para você, e é estranho mesmo. Deus se arrependeu, então Deus não sabia o que ia acontecer no futuro? Isso aqui é o que se chama de um antropomorfismo, ou seja, colocar Deus, uma colocação de Deus dentro da moldura do pensamento e do comportamento humano. É lógico que aqueles que cristalizaram o texto pela sua pena, inspirados por Deus, há, como você sabe, uma visão tradicional de atribuir a escrita do Pentateuco a Moisés, não é? Então, o que está acontecendo é que dentro das limitações de compreensão do homem, das palavras humanas, aqui acontece um antropomorfismo, ou seja, uma demonstração do sentimento de Deus dentro da limitação de comunicação, de concepção, de atitude humanas. Então, não que Deus realmente tenha se arrependido de nada. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. A eternidade instantânea está desenrolada na frente dos olhos de Deus. Deus não foi pego de surpresa, sem dúvida nenhuma. Logicamente, ele estava profundamente triste com tudo aquilo que acontecia com esse homem que ele amava tanto, que ele ama tanto a ponto de ter desenvolvido o plano de salvação para esse homem. E aí você pode me dizer assim, poxa pastor, então ele desenvolveu a partir do pecado do homem, da queda do homem, foi pego de surpresa e arranjou um plano B? Certamente que não. Eu vou convidar você a deixar marcada aqui com uma fitinha a sua Bíblia. Muitas vezes eu já convidei você para esse texto, convido de novo. 1 Pedro 1, 18 a 20. Vamos lá? 1 Pedro 1, 18 a 20. Veja comigo. Achou aí? 1 Pedro 1, 18 a 20. Olha o que o texto diz. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, que se acabam, que se estragam, que se corroem, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, ou seja, do pecado que veio se transmitindo e dessa maldição, você não foi resgatado por prata e ouro. 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, uma alusão aos sacrifícios lá do Velho Testamento, e sem mancha, o sangue de Cristo. Você foi resgatado pelo cordeiro, pelo sangue do cordeiro, o sangue de Cristo. E agora, veja bem o versículo 20, esse sangue de Cristo, o plano de salvação, versículo 20, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Ou seja, o plano de salvação através de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, e do derramamento do seu sangue, já era conhecido antes da fundação do mundo. Antes mesmo da criação do homem, o plano de salvação estava pronto. Estava concebido por Deus.
Vamos seguindo então em frente aqui, agora no versículo 7, volte para Gênesis 6. E o texto diz: Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Novamente, um antropoformismo, né, trazendo uma descrição da decisão de Deus dentro de um mecanismo tão humano quanto o arrependimento. Mas há um ponto aqui em que o Senhor diz: olha, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal. Por que o animal? Tadinho do animal, não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com o pecado. Essa não é uma explicação fácil para dar, porque o animal também teria que ser destruído. Aqui nós estamos nos referindo ao dilúvio. Aqui. Por quê? Bom, nós não sabemos muito bem, mas nós sabemos muito bem que toda a natureza sofreu e sofre por causa do pecado também. O pecado do homem, que trouxe um profundo e eterno prejuízo para ele também se extravasou para toda a criação natural. Nós temos no texto bíblico do Novo Testamento uma afirmação de que a natureza gemido, doloroso, geme, também aguardando essa restauração também. E o texto, então, aqui diz que haveria uma destruição. Você pode se perguntar, mas uma destruição para quê? Por quê? O que acontece é que Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a história. Deus está conduzindo a história, ele está trazendo por um gargalo para a recondução da história para o plano de salvação que aconteceria em Jesus, lá na frente. E o texto vai nos mostrando essa condução. E o texto que acabou de dizer que o Senhor estava conduzindo a história desse homem para o desaparecimento, né? Este homem que agia de forma a cada vez mais se afastar do Espírito de Deus, assumir uma posição carnal, a ter o seu coração com propósitos e desígnios continuamente maus, agora está sendo conduzido por Deus para o retrilhar da história até Jesus Cristo. O versículo 9 vai dizer: eis a história, versículo 8, porém Noé achou graça diante do Senhor. Agora, o Senhor que havia conduzido a história através de Adão e Eva, agora reconduz a história através de Noé. Este Noé que vem da linhagem de Sete, não da linhagem de Caim, mas da linhagem de Sete, o substituto, e agora vai ser reconduzido. Mas por que colocar nesta situação? Porque Noé achou graça diante do Senhor. Versículo 8. Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus, ela foi derramada sobre Noé. Essa recondução da história não lembra você lá de Jeremias, né? Jeremias 18, aquela história do oleiro, que o Senhor mostra a Jeremias aquele oleiro, aquele que faz vasos de barro, fazendo o vaso de barro, mas aí o vaso se quebra e ele amassa e recomeça o vaso. Lembra? Aqui nesse momento o Senhor está amassando o barro para recomeçar a feitura do vaso útil. Aliás, vamos ver esse texto tão bonito, vendo essa recondução da história do homem, não é? Fazendo esse paralelo. Deixa marcadinho aí, venha comigo a Jeremias 18, de 1 a 6. Venha comigo. Jeremias 18, de 1 a 6. Ok? Achou? Olha só. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo:
dispõe-te, desce à casa do oleiro. Oleiro, aquele que naquela roda giratória, com o barro bem molhadinho, é capaz de fazer vasos, né? Dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Às vezes, Deus, por amor, ele reamassa o barro, quebra o vaso que está sendo feito, para refazê-lo, processo doloroso, mas indispensável na mão do oleiro que quiser fazer de um barro rebelde, sujo, com impureza, seco. Precisa ser reamassado, ser umedecido, ser tiradas as impurezas, para que ele possa, na roda da vida, na roda de Deus, ser refeito, remoldado. O Senhor está aqui remoldando a história desse homem, de contínuo desígnio mal no seu coração. Este homem que Deus percebe que o seu espírito não agirá para sempre nele, pois este homem é carnal. E agora o Senhor está reconduzindo a história através de Noé. Noé é uma ferramenta aqui dócil nas mãos de Deus. O versículo 9, então, vai nos dizer que eis a história de Noé. Noé era um homem justo, era um homem correto, era íntegro. Íntegro tem o sentido de integral, completo. Ele era alguém que se punha a serviço de Deus, ao comando de Deus em todos os segmentos da sua vida. Ele era íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé andava com Deus. Sempre que nós vemos biblicamente, na grande maioria das vezes, essa alusão a andar com Deus, é no sentido de que essa pessoa vivia dentro da vontade de Deus. Era o caminhar da vida. Então Noé andava com Deus. Noé foi aquele que manteve a luta entre carne e espírito viva dentro dele. O homem contemporâneo de Noé estava abandonando essa luta contra a carne. Ele estava perdendo o soldado do espírito dentro dele a cada dia. E estava vencendo, como diz o texto no versículo 3, estava vencendo o soldado carnal que havia dentro dele. Mas Noé continuava lutando. E o versículo 10 vai nos mostrar agora essa geração de Noé dando consecução, dando sequência ao plano de Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. E na próxima quarta-feira nós vamos estar vendo Deus anunciando o dilúvio a Noé, esse homem íntegro, justo, que andava com Deus e sobre quem se derramou a graça de Deus. Vai ser muito bom. Vamos ver isso na próxima quarta-feira no Oração e Ação Estudo Bíblico, ok? Vamos orar por aqueles pedidos e gratidões que colocamos no início deste programa e fechemos os nossos olhos, vamos pensar em Deus, vamos andar com Deus. Vamos lá, feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor e bondade, obrigado pela tua palavra que nos ensina coisas tão preciosas, Pai. Ensina-nos a viver, a andar contigo, Pai. Pai de amor, eu quero suplicar tuas bênçãos sobre os aniversariantes, obrigado pelos aniversários deles. Cuida, Senhor, daqueles que estão enfermos, eu te peço. Abençoa o nosso Brasil, abençoa, Senhor, e fala ao coração e mente, Senhor, de todos os nossos líderes, abençoa médicos, profissionais de saúde, missionários, pastores, Senhor. Abençoa, Senhor, eu te peço.
Abençoa a nossa vida, Senhor. Nós queremos cada dia, Senhor, viver com a Tua presença em nós, com Teu senhorio sobre nós. Abençoa esses queridos que estão participando conosco desse oração e ação, Senhor. Tudo isso te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Amanhã estaremos juntos no Oração e Ação Jovem. Até lá.